Em algum ponto eu caí em um semissono. A escuridão da sala parecia me pressionar e meus olhos se fecharam. Meu corpo doía em minha garganta, era um círculo de fogo. A sede se instalara na minha garganta como um caco de vidro. Meus lábios pareciam papel amassado. Em minha cabeça, estouros de trovões. O quarto saía e entrava em foco. Minha mente vagava pelos sons horripilantes que nunca cessavam. Estava perdido em um nevoeiro, sem perceber que algo estava deslizando para dentro da sala, até que senti uma fincada forte no meu dedão. Saí de meu torpor enquanto meu pé descalço pulsava em dor. Gritei e tentei me mexer, mas minhas amarras eram firmes. O foco da minha visão voltou e pisquei em agonia enquanto senti o sangue escorrer por entre meus dedos. Olhei para baixo para ver a fonte da minha dor e senti um grito se formando na minha garganta. Olhando lá, de baixo para mim, estava um homem sem braços. Ele se arrastava pelo chão como um verme. Sua cabeça careca, cheia de cicatrizes e sujeira. Suas pernas estavam presas bem juntas por arame farpado, forçando-o a se remexer pelo chão para se mover. Seus olhos não tinham pálpebras e estavam bem arregalados. Duas bolas brancas avermelhadas que me fitavam famintas. Seus dentes tinham sido removidos e substituídos por grandes parafusos que saíam de suas gengivas, como uma formação rochosa e irregular. Em volta de seu pescoço estava uma coleira de corrente, a qual segui com os olhos pelo chão até a porta aberta. A ponta da coleira estava sendo segurada por um homem alto e nu. Não tinha pelos e era flácido, coberto em cicatrizes similares de seu animalzinho de estimação. Uma sacola suja tinha sido colocada sobre sua cabeça, e não pude ver muito de seu rosto, a não ser pelo olho vermelho que espiava pelo único furo da sacola. Ele me olhou e agarrou seu pênis inchado, sua respiração pesada. Enquanto o homem sem braços se remexia até mim de novo, seu dono começou a se masturbar. Eu gritei quando a boca cheia de parafusos me mordeu de novo, mas meus berros pareciam estimular ainda mais o homem nu. Tentei chutar o homem, dando o meu melhor para evitar os metais afiados. Dei com o calcanhar no topo da cabeça e ele gritou quando sua cabeça bateu contra o chão. Um gemido de prazer escapou da boca do homem da sacola, e me virei quando uma névoa preta pulverizava o chão. Houve um remexer de correntes e me virei novamente para vê-los indo embora. O homem sem braços sendo arrastado pelo pescoço. Olhei para onde o homem nu havia ejaculado e vi uma poça de formigas mortas. Vomitei em mim mesmo, uma mistura de bile e outros fluidos. Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Gritei, vômito escorrendo pelo meu queixo. Eu não pertenço a esse lugar. Eu quero sair daqui. Ouvi os dois homens irem embora pelo corredor. O som das correntes, acompanhados pelo da carne sendo arrastada pelo concreto. Gritei de novo, mas sabia que ninguém ia me ajudar. Cuspi uma mistura de catarro com bile no chão, livrando minha boca do azedume. À força, tentei me acalmar. Não foi fácil. Depois de um tempo, ouvi outra pessoa se aproximando. Eu estava em um período de calmaria miserável. Minha mente era uma tela branca em um mar negro. Mas o barulho me retirou do transe. Os músculos dos meus braços queimavam por estar amarrados por tanto tempo, e eu os estimulava desesperadamente, tentando me preparar ao máximo para o próximo horror que entraria por aquela porta. Os passos se aproximavam, e então uma mulher entrou na sala. Ela parou na porta e olhou para mim. Ela não tinha um olho. Era apenas um buraco cavernoso em seu crânio. Seu cabelo era bagunçado e selvagem, um emaranhado marrom como um ninho esquecido. Sua pele era pálida e suja, e estava vestida em farrapos. Não conseguia descobrir sua idade, mas havia uma maturidade no olho que sobrara. Ainda pensando, me perguntou com sua voz quebradiça e amaldiçoada. O quê? Ela deu um passo em minha direção. Você ainda está se decidindo se vai alimentar o porco ou não? Olhei cautelosamente para ela. Estou. Quem é você? O que você quer? Uma vez eu estive na sua posição, ela disse, tentando decidir meu destino. Mal podia acreditar que isso tudo estava acontecendo. Que é isso que acontece depois que morremos. Não foi assim que eu aprendi. A religião não me avisou sobre esse lugar. Tentei me soltar mais uma vez antes de perguntar. Você também se matou? Você é uma pessoa como eu? Não é uma daquelas criações? Ela riu.
parte o meu coração saber que você ainda tem que perguntar. Ela tocou o buraco que um dia fora o seu olho. Mas eu entendo a sua cautela. Sim, eu também sou uma suicida. Eu tô aqui há muito, muito tempo. Mas essa foi uma escolha minha. Eu decidi que preferia ficar aqui. Gesticulei com a cabeça em direção à porta. O que tem lá fora? O que é esse lugar? Ela suspirou longamente e se apoiou na porta. Eu mal consigo descrever esse lugar. Não existe nada igual. Nada que você já tenha vivenciado. Você sai do corredor e vai lá pra... Ela engoliu a seco. Você tem que ver pra entender. E é muito ruim. Por que essas pessoas mutantes estão machucando e matando uns aos outros? Ela deixou a cabeça encostar na parede. Levariam anos para você entender completamente esse lugar. Anos que você não tem. Agora, você tem que fazer uma decisão. Fique ou alimente o porco. Eles dizem que o inferno é pior do que aqui. Mas não pode ser tão pior. Monstros e suicidas rodeiam a Fazenda Negra, matando, estuprando e brutalizando. E então, você acorda se perguntando quanto tempo consegue sobreviver até que alguém te mate. É um ciclo infinito. Então, por que você ficou? Eu perguntei. Por que não alimentou o porco? Eu nem sei o que isso significa, mas eu faria qualquer coisa por uma chance de voltar. Eu não posso ficar aqui. Eu simplesmente não posso. Ela sorriu tristemente para mim. Por que eu escolhi isso? É bem simples, na verdade. Eu sou covarde. Eu era covarde em vida e sou covarde em morte. Quando chegou a hora, eu escolhi ficar aqui. Eu não sabia o que me esperava lá fora. Se resumiu a uma simples escolha feita pelo meu próprio medo. E o que é o porco? O que ele faz com a gente? Perguntei. Ela se virou para ir embora. Creio que você mesmo terá que descobrir isso. Mas fique avisado. Pense bem antes de decidir. Às vezes sofrer pelo seu medo é melhor que sofrer por toda a eternidade. Seja corajoso. E o que eu faço? Eu gritei, balançando minha cadeira enquanto ela atravessava a porta. Ela parou e olhou uma última vez por cima do ombro. Seu olho me fulminou e sua voz foi apenas um sussurro. Alimente o porco. E com isso, ela se foi. Fiquei sentado em silêncio novamente. Minha mente girava desesperadamente avaliando minhas opções. Ainda não conseguia compreender a total situação que me encontrava. Era demais para mim. O outro lado da vida não devia ser assim. Não sabia o que esperava, mas com certeza não era esse pesadelo. Perguntas se debatiam na minha mente, como ondas gélidas contra o casco de um navio naufragando. Como eu poderia fazer uma escolha se nem sabia o que isso me traria? Nesse lugar, a Fazenda Negra, eu não podia ficar ali. Mas, e se eu fosse para o inferno? O que aconteceria se eu não fosse mandado de volta? Seria mandado para o fogo. Minha existência seria condenada à miséria eterna. Entretanto, aqui haviam pessoas como eu, suicidas. Não eram somente monstros e assassinos mutilados. Talvez eu possa me encaixar com eles, bolar um plano para escaparmos juntos para algum lugar melhor. Com certeza isso seria melhor que o inferno. Não seria assim que eu passaria o resto da minha eternidade. Eu me recuso a aceitar isso. Se houvesse esperança, por menor que fosse, não iria querer ficar me questionando como poderia ter sido. Não queria ser atormentado pela dúvida. Eu iria alimentar o porco e aceitaria sua escolha sobre meu destino. Quando pesei as medidas, essa era a minha única opção. Eu iria alimentar o porco. Ei! Olá! Danny! Eu berrei balançando em minha cadeira. Eu já me decidi! Danny! Depois de alguns segundos, ouvi passos ecoando pelo corredor em minha direção. Danny passou pela porta, uma expressão irritada em seu rosto. Eu fiz a minha escolha. Eu vou alimentar o porco. Parece que você pensou muito desde que saí, Danny constatou ironicamente. Lambi os lábios secos. Você faria a mesma coisa se estivesse em meu lugar. Danny se pôs atrás de mim. Uma vez, estive na mesma posição que você. E escolhi diferente. Arregalei meus olhos, mas logo, Danny cobriu minha cabeça com um tecido fino, me cegando. Puxei bastante ar para os pulmões,
mas minhas respiradas não pareciam conter oxigênio. Senti Danny cortar minhas amarras e meu corpo se aliviou quando meus músculos duros foram libertados. Girei os ombros quando minhas mãos foram soltas e gemi com aquela sensação. Cocei as costas e depois me alonguei, meus ossos estralando. Não tire a venda e me acompanhe, Danny disse, me puxando. Minhas pernas tremiam pelo peso inesperado, principalmente minhas coxas, por ter ficado tanto tempo na mesma posição. Estiquei as mãos cegamente à minha frente e encontrei os ombros de Danny. Descansei minhas mãos sobre ele enquanto Danny me guiava para fora. Quando entramos no corredor, pude ouvir sons que antes não havia ouvido ainda. O barulho de correntes, um som longo de carne se partindo, algo vomitando. Esses ruídos continuavam para sempre em meus ouvidos, pintando a escuridão de minha visão com cenas imaginárias de terror. Apertei o ombro de Danny com mais força, tropeçando às suas costas, meu coração disparado. Ouvi algo se arrastando atrás de nós, mas Danny não parecia ter percebido. Ou se percebeu, nem ligou. O barulho de carne batendo contra a parede pareceu soar a centímetros de mim, e de repente pude sentir um respirar quente na minha nuca, seguido de um estalar de língua contra os dentes. Minha respiração ficou ainda mais acelerada enquanto o medo me esmagava. Você tá indo alimentar o porco, né não? É um porquinho faminto. Então, tem certeza de dar a comida dele agora. A coisa sussurrou de novo, a voz grossa de um jeito que nem sabia ser possível. Parecia uma série de grunhidos e gemidos postos juntos para formar palavras quebradas. Para o meu alívio, ouvi a coisa voltar de onde viera e continuei a seguir Danny. O mesmo continuou em silêncio enquanto andávamos e logo pude sentir uma mudança no ar. O calor pesado mudou para uma temperatura mais fria, quase agradável, mas logo continuou a cair até que meu corpo começou a tremer violentamente contra o frio. Não conseguia ver nada, mas pude sentir uma brisa, como se estivéssemos na rua, mas não havia ouvido Danny abrir nenhuma porta. Porém, nada ali era normal. Era como se a realidade tivesse se partido e derretido. Com os dentes batendo, fui arrebatado por um calor inesperado e arfei. Meus pés se desencontraram quando o terreno mudou, e agora eu parecia andar sobre algo semelhante a metal morno. Meus ouvidos foram preenchidos por ruídos de fornos enormes e máquinas industriais. Eu não podia ver, mas senti que havia um grande campo aberto mais à frente. Senti o cheiro de cinzas e senti um gosto sujo na minha boca. O suor já se formando ao longo da minha espinha. De repente, bati contra Danny, que havia parado de súbito. Dei alguns passinhos para trás, rapidamente, e sussurrei desculpas. Pude ouvir a movimentação à nossa frente. Um quintilar de correntes e clique estranho no chão de metal. Outra coisa também. Algo roncando. E então, a sala se preencheu com um barulho ensurdecedor de um porco guinchando. Cobri meus ouvidos, minha cabeça girando por causa do som extremamente agudo. Rangi os dentes enquanto o som ecoava pelo chão de metal e ia se dissipando em uma série de guinchos e grunhidos. Parecia ser absolutamente enorme. Eu trouxe mais um, Danny anunciou, um leve tom de respeito em sua voz. Ele quer alimentar o porco. Esperei, esperando ouvir uma resposta. O pano sobre meus olhos me deixando no escuro. Percebi que meus joelhos tremiam e que estava coberto de suor. Estava totalmente aterrorizado. Se é isso que desejas, Danny disse, e senti sua mão sobre a minha. Aparentemente, acontecera uma conversa silenciosa que eu não havia participado. Então, Danny me pegou pelo pulso e me puxou para frente. Aproxime-se do porco, me instruiu. Meu corpo todo tremia e eu não conseguia me mover. Sem poder enxergar, ergui as mãos tateando o nada. O calor e as cinzas me deixando enjoado. Sentei como se fosse vomitar, meu estômago borbulhando. Eu não sabia onde estava, nem que horrores estavam diante de mim. Me senti perdido e minúsculo, as minhas lágrimas ensopando a venda. Por favor, só me deixa ver o que está acontecendo. Danny apareceu atrás de mim, me empurrando para frente. Guiou minhas mãos para algo enquanto pisávamos no chão em uníssono.
Mesmo com o pano em meu rosto, eu podia ver uma massa negra gigante erguendo-se como uma torre sobre mim. Era como um ponto preto em uma tela escura. Enquanto ia para frente, fui açoitado por um cheiro horrível que me deu mais ânsia. E então, me virei. O aperto de Danny ficou mais forte e me forçou a continuar. Eu podia sentir algo bem perto à minha frente. Uma massa de carne viva e enorme. O cheiro alcançou níveis absurdos de nojento e quase vomitei de novo. O ar quente estava sendo jogado em meu rosto. Uma brisa aquecida que vinha em lufadas curtas. Vomitei na carapuça, a fonte do cheiro fumegando no ar quente. Engasguei com a bile derramada sobre o tecido, a imersão momentaneamente cortando meu oxigênio. Danny deu um tapa em minhas mãos que queriam tirar a venda, e eu levei alguns segundos para conseguir respirar novamente. Eu estava chorando abertamente agora, o medo e a agonia destruindo minha força de vontade. O pano molhado fedia enquanto eu puxava o ar. O ácido do meu próprio estômago cobria minha pele, e eu só implorava que isso tudo terminasse logo. E então, algo guinchou, bem na minha frente. Senti a minha bexiga ceder. Eu estava de frente para o tubo.